Então é o seguinte, tá? A gente vai dar continuidade à resolução lá da listazinha de exercícios e à medida que a gente vai resolvendo, vamos recapitulando algumas coisas que estão lá nos vídeos gravados, tá bom? Então hoje a gente vai continuar com a questão de propriedades mecânicas e vamos fazer como primeira questão uma que é para basicamente mostrando. Isso aqui fecha. O WhatsApp não tem para que ficar aberto. Nem a caixa de e-mail. Então, deixa eu ocultar isso aqui e abrir essa telinha aí. Então, é o seguinte, tá? Isso aqui é a listinha de exercícios. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para vocês corrigirem uma questão que é essa questão aqui, tá? Essa questão. Cadê? Aqui. Onde tem aqui nessa questão 9, isso aqui é módulo de. Se escrever seria bom. Módulo de resiliência, tá? Que ficou aqui parado esse negócio aqui, então vocês acrescentam aqui resiliência, senão dá um nó na cabeça e ninguém consegue resolver a questão. Mas não era bem isso para mostrar, isso aqui é um pouquinho mais assim. Então diz o seguinte aí, a gente parou acho que não tinha resolvido algumas e chegamos aqui na 8ª questão. Essa 8ª questão aqui é basicamente como é feito um ensaio de tração na prática, tá bom? Então, no ensaio de tração, a gente vai ter a máquina de tração, a máquina de ensaio. Então, essa máquina de ensaio, a gente coloca um corpo de prova. Esse corpo de prova é padronizado por alguma norma, tá? Aí a STM, que é a americana, a BNT brasileira, a DIN alemã, e aí vai. Então, você tem uma padronização. Para que serve essa padronização? Para a gente poder comparar os resultados, tá? Então, tamanho de corpo de prova, velocidade que se faz o ensaio, tudo isso é padronizado. De novo, para que isso? Para se comparar resultados. Então tem o corpinho de prova, tá? Isso aqui é o corpinho de prova, e a gente aplica um esforço trativo. Nesse esforço trativo, o que é que vai acontecer com a máquina? Ela, a cada momento, ela vai medindo a carga e vai medindo o comprimento. Então, se o corpinho de prova tem lá um L0, ou seja, um comprimento inicial, à medida que que a carga está aumentando, o corpo está sendo esticado e, consequentemente, vai aumentando o comprimento do corpinho de prova, tá? Então, vai aumentando a carga, aumenta a deformação. Vai chegar num determinado ponto que o corpo de prova vai chegar na ruptura, tá? Que aqui no fundo tem fratura. Então, mal comparando, seria mais ou menos isso daqui. Esse sitezinho aqui, acho que quem pegar o livro digital, o Callister, tem essas animaçõezinhas, tá? Então aqui, deixa eu limpar isso aqui. Isso aqui é o ensaio do titânio, ensaio de tração. Então vejam aqui. Aqui embaixo nós temos a deformação e aqui nós temos a tensão. Então, à medida em que a gente vai aumentando a carga, consequentemente, vai aumentando a deformação. Chega aqui em cima, tem uma certa estabilidade, e a partir daí começa a ruptura. Vejam só que a partir do momento que a tensão começa a diminuir aqui, é quando começa a haver o processo de extricção no material. Então aqui está um titânio, isso aqui é um aço temperado. Tem a ruptura lá em cima. Aqui nós temos o alumínio.
e a ruptura. Nós temos um aço carbono, com um teor de carbono um pouquinho mais elevado, tá? E aqui nós temos um ferro fundido. E a ruptura. Vejam aí que tem diferenças entre os vários gráficos, tá? Então nós temos aqui, se você imaginar pegando aqui, colocando todos na mesma escala, o aço carbono teve uma maior deformação. O ferro, que é aqui na cor cinza, não sei se está dando para reparar, ou dá dando para ver direitinho. O ferro é o pequenininho aqui, tá? Esse cinza. E o titânio, isso aqui o alumínio, e aqui está o aço temperado. Então você tem essa variação da deformação em função da tensão. Então, da mesma forma que tem isso aqui para os metais, quero limpar. A gente pode vir aqui para os polímeros, tá? Que aí vai ter uma diferença gigante em relação aos metais. Então, você tem aqui o polietileno de alta densidade. Então, ele vem, sobe, baixa, e aí vai uma grande deformação, tá? Se vocês olharem, se lembrarem lá do outro, a deformação aqui não chegava a 1, tá? Então, aqui chega a quase 6, dá quase 600% aqui no final das contas. Nós temos o nylon, que é mais rígido do que o polietileno. Se rompe mais fácil, mas em compensação suporta uma maior tensão. E aqui nós temos a baquelite, que é mais rígida ainda. Então é praticamente reto e pouca deformação. E aqui nós temos a borracha, que tem por característica ter uma elevada deformação. No caso aí ele vai retirar o esforço e ela volta ao tamanho original. Então, se a gente coloca tudo isso junto, fica o gráfico mais ou menos desse jeito, tá? Então, aqui mal dá para a gente ver aqui onde danado está a baquelite, tá? Por causa da deformação, que é muito pequenininha. Então, aqui tem esse material do livro, tá? Se vocês estiverem interessados. Então, ele faz outras... Engraçado que ele não limpa aqui o negócio. Então, tem outras animaçõezinhas, tá? Que se vocês quiserem ver, é bem legalzinho. Tá? Tem aqui diagrama de fase também. O diagrama ferro bismuto. Então, se você escolher Professor, aqui... tem como mandar esse link para gente? Deixa eu copiar aqui, ver se dá para colocar no chat. Não sei. Ctrl V. Aqui você tem, se você movimentar aqui, tá aqui em cima, ó, tem a composição. Está aqui no caso de... SB é o quê, meu Deus? Agora fiquei na dúvida. SB é o quê? Só quero dizer estânio, mas não tenho dúvida. Fiquei na dúvida agora. Antimônio. Então tem aqui, ó. Aqui a gente está andando. E aqui em cima vocês vão ver a mudança da composição. Tá? E aqui a microestrutura. Então nessa região aqui, a gente tem todo o material sólido. Então vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. E aqui a quantidade de bismuto aumentando, tá? Chegou nessa região aqui, a gente vai transitar, vai mudar de fase, a gente vai ter um líquido e um sólido. Aí a quantidade de líquido vai aumentando, a de sólido diminuindo, até tudo estar líquido. E aqui as composições de cada uma das fases, tá? Aí tem tem umas animações bem legais. Mas vamos voltar lá para as nossas propriedades mecânicas. Então, no ensaio, a gente vai pegando o valor da carga
e do comprimento. Aí o que é que acontece lá? Nos gráficos que eu mostrei para vocês aí, a gente trabalha com tensão. Tensão é igual a força sobre área. Então, o que é que vai acontecer? Essa carga aqui é a força e a área é a área inicial do corpinho de prova. Se vocês forem olhar lá no livro, vocês vão ver lá que tem o cálculo da tensão e o cálculo da tensão real. Tá? Porque na real, essa área vai diminuindo com o passar do tempo, principalmente quando o corpo de prova começa a estricção. O corpo de prova começou a afinar, então, consequentemente, essa área diminui e aí o gráfico final, ele, ao invés de vir para baixo, ele segue subindo, tá? Mas para fins de trabalhos, digamos assim, da engenharia, não é tão importante essa parte final, porque o que a gente trabalha basicamente é com a parte elástica, já que todos os projetos que são feitos são baseados na parte elástica do material, tá? A gente não faz projeto de engenharia para a estrutura se deformar. A gente faz para ficar estática. Então, a gente trabalha dentro da zona elástica. Para o final, é importante para saber outros comportamentos ou tirar outras conclusões a respeito do material, tá? Como, por exemplo, a questão da tenacidade e da ductilidade do material. Então, a gente só faz um ensaio até o final. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o problema. Deixa eu limpar essa bagunça toda aqui. Opa. Apanhando. Um jeito de fazer isso mais fácil, não tem. Prontinho. Então, vamos lá. Diz o seguinte. Um corpo de prova cilíndrico feito de aço inoxidável que possui um diâmetro de 12,8 milímetros. Então, o que é que está sendo dito aí? Então, a gente tem, está dizendo aqui o diâmetro do corpinho de prova. Então, se está dizendo o diâmetro, consequentemente, eu consigo calcular a área. E diz aqui um comprimento útil de 50,8. Então, que danado é isso daqui? Esse comprimento útil é o comprimento inicial do corpinho de prova. Então, está sendo dado dois parâmetros que vai servir para a gente calcular a área e, a partir desse comprimento útil, a gente calcular a deformação. Quem é a deformação? É a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. Quem é a tensão? É a força sobre a área. Nesse caso, se o corpo de prova é cilíndrico, então a área vai ser igual a quem? Π d ao quadrado sobre 4, tá? Lembrando que esse diâmetro tem que ser dado em metros, tá? Então aqui mili seria vezes 10 a menos 3. Então nós temos tudo isso daqui, tá? Tem a carga e tem o comprimento. Obviamente que, bebendo água, poderíamos nós fazer continha a continha, mas aí fica sem graça demais. Então vamos para o Excel. Deixa eu ampliar aqui mais o negócio. Pronto. Então aqui, nós temos aqui a carga. Cadê? Onde é que eu coloco aqui? Cadê? Caneta. Não está com a ferramenta de desenho. Assim você quebra minhas pernas, meu querido. Então aqui é o seguinte, tá? Nós temos a carga, tá? Que foi pegado lá da lista de exercício. Tá tudo aqui.
E nós temos o comprimento. Então, começou com 50,8, 50,825, aí vai, tá? Então, o que é que vai acontecer com a deformação? A deformação é quem? É o comprimento, a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, o que é que vai acontecer aqui? No início, o que é que vai acontecer? Se eu tenho uma carga zero, então no início igual a zero, meu comprimento inicial igual ao comprimento final. Então, fica B, aqui no caso da fórmula, fica B2 menos B2 dividido por B2. E a partir do momento, aqui a gente vai pegando, deixando fixo o valor do comprimento inicial e modificando os valores do comprimento final, tá? Então, a partir daqui, a gente calculou a deformação. Então, tudo isso daqui é a deformação, ou seja, comprimento final menos o inicial. E aqui nós temos a tensão, tá? Aqui só por uma questão que eu não sabia mexer muito, sempre apanho quando mexo com fórmula no Excel, então transformei tudo isso aqui, os 128 milímetros, o 12,8 milímetros. Então, ao invés de colocar 12,8 vezes 10 a menos 3, já transformei tudo aqui, não sabia como colocar o quadrado, então multipliquei um pelo outro, tá? Besteira. Tá? Então, coloquei aqui a fórmula, e aqui nós temos a tensão dada em megapascal, tá? A partir dos dados aqui de deformação e tensão, a gente plota o gráfico. Vou precisar diminuir mais um pouquinho. Opa. Eu vou pegar esse gráfico aqui. Eu vou copiar para outro canto para a gente trabalhar nele. Ctrl C. Então, deixa eu puxar aqui para baixo. Vou ver. Não, não é isso que eu quero, não. Tá? Pronto, agora não consigo selecionar. Você. Deixa eu ver. Pronto. Então, tá dando para enxergar direitinho aí o gráfico ou as cores não estão ajudando muito? Lá em cima. Então, tá aqui o gráfico. E aí vamos para as perguntas existentes dentro da questão. Então, perguntas. Plote o gráfico, como tensão de engenharia em função da deformação de engenharia, fizemos isso. Calcule o módulo de elasticidade. Como é que a gente calcula o módulo de elasticidade? Dentro da zona elástica. Como é que a gente faz isso? Então, dentro da zona elástica, vamos escolher um valor e dentro desse valor a gente vai calcular o módulo. Acho melhor fazer aqui pelo Excel mesmo. Deixa eu limpar isso aqui. Por que não aparece a bendita caneta?
Então é o seguinte, tá? Então vamos pegar aqui qualquer valor dentro da zona elástica. A zona elástica aqui é a parte reta. Não estou gostando disso. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um negócio melhor, porque não tá bom. Eu quero riscar nesse negócio aqui e não estou conseguindo. Quero ampliar isso aqui. Então, ó, eu vou tentar por aqui. Toda essa região aqui, isso aqui é a zona elástica. Então, dentro dessa zona elástica, a gente pode proceder para calcular o modo de elasticidade. Como? Basta a gente escolher um valor qualquer, tá? E a partir desse valor qualquer de tensão, projetar aqui para baixo tem a deformação, ou vice-versa, escolher uma deformação e projetar a tensão. Para ter uma precisão maior, eu vou pegar aqui os dados aqui do gráfico, tá? Então, se a gente chegar aqui, mexendo aqui com dois mouses diferentes. Então, se a gente escolher aqui, por exemplo, aqui em 20 megapascal, então a gente vai ter o valor da... Deixa eu pegar aqui um pouquinho maior. Ah, sai daí. Então, se a gente pegar aqui, sem a caneta fica muito ruim. Peraí, gente, calma aí. Deixa eu só tentar fechar aqui e abrir de novo esse negócio. Fechar. Salvar. Minimizo você. Deixa eu fechar isso aqui também. Vou começar aqui. Agora apareceu. É muita sacanagem esse programa. Mas vamos lá. Tá, então, aqui, basicamente, o que é que vai acontecer, tá? Dentro da zona elástica, quero limpar tudo aqui. Então, dentro da zona elástica, a gente vai pegar aqui dois valores. Vamos supor que tem 20 e ali vai chegar em 40. Então, aqui seria quanto? 40 aqui. Vamos pegar aqui o 40, que é um valor mais alto, dá para ver uma deformação um pouquinho melhor. Então, aqui
No 40, a gente vem, traça para cá e projeta para baixo. Vixe, Maria, eu vou conseguir projetar? Faz de conta que isso é reto, tá? Tá bom, para o negócio tá sensacional. Se a gente colocar em cima o mouse, eu acho que dá o valor. Então a gente vai ter aqui 40 megapascal, então módulo seria igual a quem? A tensão aplicada, 40 megapascal, dividido. Então isso aqui são 0,002. Então aqui tem uma, duas, três, quatro, 5 divisões. Então, ponto 0,2 dividido por 5. Então, cada divisãozinha dessa aqui vai valer 0,004. É isso? Exatamente. Então, aproximadamente, tá? Estou extrapolando aqui o valor, mas aí a gente chegaria a alguma coisa aí em torno de 0,002, tá? Estou chutando aí um valor. Dentro dessa faixa aqui, a gente puxando aqui o valor. Então, encontrarei um módulo com alguma coisa aí em torno de 20 GB ou 200 GB, tá? Vou fazer a conta. Então dá 40. Shift. Cadê? Dividido por. Pelas minhas contas aqui, se não fiz nada errado, 20 GB Pascal, tá? Então, é pegando um valor, poderia usar qualquer outro valor aqui, tá? Aí puxava aqui para baixo para ver a deformação e a gente calcula o módulo. Dúvida tá aí nesse negócio? Seguindo. Pergunta agora. Determine a tensão de escoamento para uma deformação de 0,002. Então, basicamente, o que danado vai ser esse limite de escoamento. Recapitulando, limite de escoamento é o ponto onde as discordâncias começam a se movimentar e onde a gente começa a ter a deformação plástica do material. Nesse gráfico específico, o que é que acontece com ele? Nós não temos esse limite de escoamento bem definido, tá? Então, tem gráficos que vai ter esse limite de escoamento bem definido. Como nesse aqui não tem, o que é que a gente vai fazer? A gente pega uma deformação de 0,002, como está aqui no problema, tá? 0,002. Então, a gente pega essa deformação de 0,002. Então, a gente fez as continhas e viu que cada divisão dessa aqui vale 0,04. Então, deixa eu marcar aqui de novo. É sacanagem porque o bicho aqui diminui de tamanho.
Então, vamos lá. Então, ó, cada divisãozinha dessa daqui vai valer 0,004. Então, se eu quero 0,0,2, é aqui mais ou menos na metade. Então, vou pegar esse ponto aqui na metade. Bosta. Não era para ter falado bosta, mas falei. Puxar aqui um pouquinho para baixo. Volta aqui a réguinha de novo. E a gente vai traçar uma reta paralela à zona elástica. Tá quase. Opa. Então, paralela à zona elástica. Então, traçamos uma paralela à zona elástica e... Ai, tomou um choque. Até tocar no gráfico. Tocou no gráfico. Tocou no gráfico. Ah, puxa, encordanado. A gente vem e marca o valor. Então, esse valor aqui é o limite de escoamento. Limite de escoamento. Aqui. Cada aqui é 20 também, são 5 divisões. Aqui é 65, 70, 70 e... Não, aqui é em 4 também. Então, 64, 72, sei lá, aproximadamente aqui, algo em torno aí de 76 megapascal. Então, aqui é o limite de escoamento. Recapitulando, o que danado vem a ser o limite de escoamento? É a tensão a partir do qual começa a ter movimento das discordâncias. E é onde começa a deformação plástica. Tá? Então, a partir desse limite, começa a ter movimento das discordâncias e tem a deformação plástica do material. Outra questão. Cadê? Determine o limite de resistência à tração dessa liga. Então, o limite de resistência à tração é o valor máximo que a liga suporta. Então, esse valor máximo é no ponto mais alto da curva. Então, o ponto mais alto da curva é esse daqui. Então, isso aqui é o limite de resistência à tração, que será 128 megapascal. Depois quer saber o quê? Qual a ductilidade aproximada em termos do alongamento percentual? Então, qual seria essa ductilidade? Tá? Para falar de ductilidade, deixa eu puxar aqui os slides. Cadê?
Então, a ductilidade a gente pode calcular de duas formas, tá? Então, a gente pode calcular através do alongamento ou através da variação da área. Então, qual seria essa ductilidade aqui? É o comprimento final menos o inicial dividido pelo comprimento inicial multiplicado por 100%. Então, como é que a gente calcula isso? Ou como é que a gente tem isso? Basicamente, se a gente pegar a última coluna aqui da deformação, é basicamente o valor final menos o inicial dividido pelo valor inicial. Então, no caso aqui, é a porcentagem da variação do alongamento, que vai dar uma medida da ductilidade. Lembrando que essa medida de ductilidade, ela é comparativa, tá? Então, eu tenho esse valor e tenho que comparar isso com algum outro para saber se esse material é mais dúctil ou menos dúctil do que o outro. Então, nesse caso específico, a variação do comprimento, que vai ser o L final menos o L inicial sobre o L inicial vezes 100%, vai ser igual a 0,115 vezes 100, que vai ser igual a 11,5%, tá? De novo, é por comparação, tá? Então, esse material aqui, comparado com o outro, é mais dúctil ou menos dúctil? Se ele se deformou mais, ele é mais dúctil. Se ele se deformou menos, menos dúctil. Então, vamos lá. Calcule o módulo de resiliência. Resiliência foi uma palavra que entrou na moda recentemente, tá? Do ponto de vista da engenharia, a gente pode falar de resiliência da seguinte maneira. Só um instante. Chegando. Calma, perdi-me. Jogar para cá. Então, ó, resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente e depois, com a remoção da carga, permitir a recuperação dessa energia. Então, essa propriedade, ela é medida através do módulo de resiliência. E como fala aqui, ó, capacidade de absorver energia quando ele é deformado elasticamente. Então, se é quando é deformado elasticamente, nós calculamos o módulo de resiliência na zona elástica. Então, como é que a gente calcula esse módulo de resiliência? Simples. Então, o módulo de resiliência, está aqui a definição, tá? Que seria o módulo de resiliência UR, a integral de 0 até a deformação L, que é do limite de elasticidade, tensão
vezes a variação da deformação. Como é na parte elástica, o modo de resiliência Professor?
Professor, você ouve a gente pelo microfone? Ele saiu de novo. Oi, João. Professor, se você estiver falando, a gente não tá te ouvindo. A gente tá vendo que seu microfone tá ligado, só que a gente não tá conseguindo ouvir. Você tá ouvindo? Se estiver ouvindo, manda uma mensagem aí no chat. Porque a gente tá vendo que seu microfone tá... Então, professor, a gente tá vendo que você tá com o microfone aberto, só que não tá pra ouvir nada.